Irmãos, não existe aquilo que o Senhor não veio fazer. Zaqueu também, irmãos, teve um encontro com o Senhor Jesus, mas antes disso, estava lá a multidão. Por ele ser, né, de baixa estatura, ele subiu na onde? Foi na figueira. Porque ele queria ver Jesus passar. Aí mais uma vez me chama a atenção. Ele entrou na casa de quem? Que coisa linda, do pecador. Aí nós olhamos, quando trouxeram aquela mulher que adulterou ali, olha, tira a pedra, a lei manda apedrejar, a lei manda matar. Aí o Senhor mais uma vez levantou os olhos assim, olhou para aquelas pessoas ali e falou o quê? Se você não tem pecado, atira a primeira pedra. Atira a pedra. Aquela mulher, se eu não me engano, irmãos, é samaritana, se eu estiver errado, ela foi lá e ungiu, recebeu Jesus, né? Jesus ali, ela lavava, ela derramou o óleo precioso ali. E muitos falaram assim: nossa, mas ele entrou lá na casa de Zaqueu. Aquela mulher ali foi lá, lavou os pés de Jesus. Então, irmão, você viu? O Senhor, ele atenta. É para os doentes, irmãos. É para os doentes. É para aquele que está lá fora mesmo, que está caído. Da mesma forma, o Senhor olhou para mim, olhou para você lá fora. Não, você não. Olha, sai no meio dessa multidão. Porque eu tenho algo com a tua vida. Eu tenho um propósito, eu tenho um trilho, um caminho traçado para a tua vida. E queira a multidão ou não, irmãos, Deus, ele leva a gente aonde ele quer. Foi falado nessa noite. Ele te leva. Queira acreditar quem não queira. Queira quem te calar quem não queira. O Senhor te leva. Porque ele tem poder, irmãos. E se a gente parar para olhar, irmãos, quantos querem estar no meio da multidão? Porque no meio da multidão, irmãos, você não presta atenção no teu irmão. Muitas das vezes você nem sente a falta do teu irmão. Tanto fez, tanto faz. Mas o Senhor, ele te enxerga a minha vida. Então quero dizer para você, foi a fé, né? Ele teve fé, irmãos. Fé, e assim ele seguiu naquele caminho. Ele perseverou, aquela mulher perseverou, e todos os outros mais, né, irmãos? O paralítico também. Aqueles homens precisavam levar aquele paralítico até Jesus Cristo. A multidão, mais uma vez, irmãos, não tinha como eles passarem com aquele homem sobre aquela cama no meio daquela multidão. Não tinha. Aí o Senhor Jesus fez o quê? Eu acredito que o Senhor deu sabedoria para aqueles homens. Olha, abre, desce ele por cima, né? Pelo telhado. E Jesus atentou, olhou lá e falou assim: não, pode descer. Vai, a tua fé te salvou. É ânimo nessa noite? É fortalecimento da parte do Senhor? É na área espiritual que você não está conseguindo mais orar? Você já não tem mais força nem ânimo para você clamar? Geme então, irmãos. Aquele homem também do tanque, o paralítico lá do tanque de Betesda, a água se agitava, existia uma multidão também, de cegos, coxos, enfermos, paralíticos, estava tudo lá. E ele precisava de quem, irmãos? De alguém. Não tinha quem o colocasse dentro daquele tanque. Aí mais uma vez, irmãos, eu vejo, né, a multidão correndo por si próprio, buscando para si. Poderiam ter passado, não, vou ali. Porque eu acredito, irmãos, que os paralíticos que também estavam lá, os cegos, todos eles estavam sendo guiados. Não é possível que não tinha ninguém que levasse, né, pegasse no braço do cego, levasse até aquele tanque. Aquele que não tinha força para caminhar, eu não acredito nisso, irmãos. E o homem estava lá precisando. Então nessa noite, irmãos, guarda essa palavra na tábua do teu coração. O Senhor falava fortemente ao meu coração sobre multidão. Se a gente não está conseguindo ajudar um,
temos olhado para uma alma, irmãos. E não temos conseguido enxergar a necessidade. De madrugada eu estava orando, o Senhor colocava assim no meu coração: olha, minha serva, tem muitos líderes que têm ganhado muitas almas para o Senhor Jesus. Mas eles não têm tido, sabe o que, irmão? O Senhor me estava no meu coração, paciência de deixar o Espírito Santo de Deus transformar. Quer transformar a vida da pessoa por si próprio. O homem quer mudar, o homem quer transformar. Só que a palavra do Senhor falava assim: olha, não somente é só pregar a minha palavra. Sabe, o povo está numa angústia tão grande que não tem que vir, tem que ser, tem que ficar dessa forma. Só que na onde que fica, irmãos? A palavra fala assim: olha, o meu Espírito Santo convence o homem do pecado. É Deus quem vai purificar, né? Também estou falando, é bem-aventurados os que lavam. Não são os que lavaram, é os que lavam a cada dia. Muitos, o Senhor falava assim, as pessoas falavam bem assim comigo de madrugada: minha serva, o povo não tem tido paciência de esperar eu transformar. Da mesma forma que atrai, da mesma forma tem lançado lá fora novamente, por não ter paciência. Aí chama os doentes. Entra você que está alcoolizado, vem você que está lá, ó, pode estar aí, né, na nóia, como muitos falam lá fora. Aí o povo não tem paciência de deixar, sabe? Deixa a pessoa vir. Não fala assim, ó, vinde a mim, deixa lá. Não vai chegar uma hora, a palavra vai entrar. Cada dia, um pouquinho vai entrar. E sabe quem é que vai transformar? É Ele. É o Espírito Santo do Senhor. Então, o que adianta, irmãos? Multidão, sendo que a gente não está sabendo o que fazer com uma. Com uma. Ontem foi falado aqui, né? Mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro ganho. Então eu acredito que nessa noite, né, o Senhor estava me ensinando ali de madrugada. Falei assim: Senhor, verdadeiramente é assim. Às vezes a gente quer tudo tão rápido, a gente quer ver a pessoa transformada, mas no nosso homem, né, no nosso eu, a gente quer. E se for dessa forma, irmãos, a glória não vai ser de Deus. A glória vai ser nossa, né? Vai ser para nós. Se a pessoa vinha assim, ó, mudar da água pro vinho, foi eu. Eu fui lá e preguei. Não é assim? Eu fui lá e preguei. Por isso que a pessoa está assim. Eu falei que tinha que ser assim e foi dessa forma. E aonde fica o Espírito Santo de Deus que trabalha? Eu já contei isso aqui, né, irmãos? Quando eu comecei a ir para a igreja, o pessoal ficava lá, tinha um irmão, e ele toda vez que me via, me chamava lá na frente, falava que eu estava no espírito de pombagira. Aí toda vez ele vinha e orava. Aí um dia, olha como o Senhor, ele nos alerta. Quando chegou um dia, eu falei assim: mas meu Senhor, tem tanta gente aqui, por que sou eu que estou com esse espírito de pombagira? Será que já não saiu? Não é impossível, né? Aí eu comecei a olhar para mim. Eu falei assim: Senhor, já sei. O problema é porque eu tenho vindo assim, dessa forma para a tua igreja, não é assim? Para a tua casa. Irmãos, eu quero dizer assim que aquilo foi acendendo uma ira tão grande no meu coração. Daí eu posso falar, irmãos, que eu acredito que eu acho que a coisa ruim entrou mesmo em mim, porque eu falei assim: ah, é? Então agora que eu vou ficar andando assim mesmo. Então eu quero dizer, irmãos, quanto mais falava, mais eu me irava. Eu falava: você quer saber de uma coisa? Eu não vou vir, não vou mais para a igreja. Aí o finado Davi, quantas das vezes ele me encontrava, ele conversava comigo, muitas das vezes ele parava lá na frente do salão onde eu ia entrar e ficava ali horas conversando comigo. Tinha hora que ele falava assim, ele até ria, ele falava assim: daqui a pouco eu vou falar que eu estou aqui, né, dando em cima da irmã. Mas eu quero dizer assim, jovem, vai da forma que você está. Eu sei que Deus, ele vai fazer coisa linda na tua vida, ele vai te transformar. Glória a Deus. E eu comecei ali, toda vez, parecia uma coisa, toda vez que eu estava indo, tinha dia que eu falava assim: ai mãe, tô até com vergonha já, né? Toda vez que eu tô indo pro
Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida do teu irmão. Faça só a tua, sabe? Faça só a tua parte. Prega a palavra. Prega a palavra. Né? Que a gente não pode também ficar obrigado. A gente não tem que obrigar ninguém. Mas é só pregar a palavra. Deixa que o Espírito Santo de Deus ele vai transformar. Se ele tiver que transformar, tiver algo diferente na vida da pessoa, Deus por si vai fazer. Só faça a tua parte. Mas não provoque, né, a ira no teu irmão. Nem na tua irmã. Porque é melhor, irmãos. Deixa vir. É melhor estar aqui, irmãos. Dentro da casa do Pai. Do que lá fora, irmãos. Né? Então que nessa noite nós possamos pedir para o Senhor: Senhor, me dá paciência. Né? Eu quero o melhor para a vida do meu irmão. Quero o melhor para a vida da minha irmã. Se aquilo que muitas das vezes eu e você olha e fala: não, mas não é assim. Não é? Mas Senhor, o Senhor tem poder para transformar. O Senhor tem poder para mudar. Né? Então deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar, amém? Foi até aqui que o Senhor me deu. As palmas agradecem ao Senhor Jesus Cristo e Senhor dessa oportunidade, amém? Amém, igreja. Glória a Deus, que nós possamos guardar, irmãos, cada palavra que é ministrada aqui em nosso coração, né? Nós não vamos ser somente ouvinte, nós precisamos ser ouvinte e praticar também a palavra de Deus, né? Tem que ouvir e praticar. Chega em casa, medita, depois vai lá fora, pregue a palavra do Senhor e Deus vai dar a vitória, amém? Já vamos sair para casa da igreja, né? Que já estamos, seja Deus a hora que já está um pouquinho avançado, em nome de Jesus Cristo, vamos já estar servindo aqui, vamos estar orando, aleluia, glória a Deus, amém? Estenda as mãos para cá, toda a igreja, estenda a mão para cá, as crianças também, né? Estenda as mãos, mãos de profetas, aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, altíssimo e poderoso, bendito Deus maravilhoso, neste momento, ó Pai amado, nós te apresentamos mais uma vez, meu Pai. Senhor, aqui está essa bandeja, Senhor, com os cálices. Aqui foi colocado, Deus, o suco, Pai, que simboliza o sangue do Cordeiro, ó Pai. Ó Deus querido e santo, eu creio pela fé. Eu creio, Senhor, que no momento que nós tocarmos, meu Pai, o sangue do Cordeiro, meu Deus, enfermidades cairão por terra, Senhor. Obras de macumba serão quebradas, meu Pai. Maldições serão destruídas para a glória do Teu santo nome, Senhor. Nesta noite, Deus, joga por terra as muralhas. Joga por terra, Pai, toda a força do adversário, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mas que a sua igreja seja abençoada. Que você receba o toque do Espírito Santo. Que receba alegria. Que receba a graça de Deus para a glória do Senhor. Pai Santo, nessa noite transforma agora. Vem transformando agora, Senhor. Tu és, meu Deus, o Deus que cura. Tu és o Deus que sai nesta noite, ó Pai. Estamos aqui diante, meu Deus, querido Santo, da Tua presença. Na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Senhor. Derrama agora, Pai. Oh, Deus, derrama do Teu poder agora. Derrama, Senhor, do Teu poder agora, meu Pai. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, sobre as nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. E abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Serve para a igreja em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Também eu estive vendo outra notícia, irmãos, que um pai, né, foi lá para ver, acho que na própria casa, e chegou ali dentro da esposa e começou lá, não sei, acho que começou uma briga lá. A esposa ligou para a delegacia, para a polícia, né? Naquele momento que ligou lá para a polícia para vir, ele, parece que ela saiu para fora e ele colocou as crianças lá como reféns. Olha só, o pai colocou os filhos como refém, né? Graças a Deus. E no final, foi um final feliz, porque a polícia chegou lá e resgatou as crianças, 3 crianças, né? Então está difícil, o mundo que estamos vivendo hoje está difícil. Mas nós podemos, irmãos, estar orando para Deus mudar a história.
nós sabemos que esse mundo já não tem mais jeito, não melhora mais. Mas se nós orarmos com fé, Deus dá livramento a todo tempo, né? Deus livra de todo mal para a glória do Senhor. Amém? Então está terrível as coisas aí fora, está terrível, mas é Deus quem dá a vitória. Amém? Enquanto a irmã está passando aí, eu quero falar um pouquinho aqui. Amanhã à noite, das 7h30 às 8h30, né? Quem quer se encher de poder, quem quer chover de poder, vem orar com nós aqui também. Vem para cá para orar às 7h30 às 8h30, em nome do Senhor Jesus. Quer se fortalecer, quer se encher do Espírito Santo? Só na oração, irmãos. Só jejuando e orando. E aí você vai se encher para a glória do Senhor, né? Aleluia. Então tem que buscar o Senhor. Então eu convido a igreja amanhã para nós estar aqui orando. Aleluia. Clamar pelas almas, clamar para aqueles que estão lá fora, clamar pela nossa família, clamar para aqueles que estão longe, né? Pessoas que estão enfermas que nós nem conhecemos, para Deus curar, para Deus visitar os presos, encarcerados, para Deus ir de conta aos hospitais. É através de nós, irmãos. É através de nós que Deus ele vai lá e toca com a mão poderosa e cura para a glória do Senhor. Amém? Nós somos discípulos de Deus. Nós somos ceifeiros, né? Então vamos lá, aleluia, para a seara, para Deus poder dar vitória. Mas para ir para a seara tem que se investir no poder de Deus. Tem que se encher do Espírito Santo, irmãos. Sem o Espírito Santo não há testemunha. Ninguém vai testemunhar do Senhor sem a presença do Espírito de Deus. Amém? Então, quer ser testemunha do Senhor? Aleluia, enche de poder. Amém? Amém? Glória a Deus. Alguém ficou sem pegar o cálice? Ficou alguém sem pegar? Não, né? Amém? Então, levante assim a sua mão agora. As crianças também, para não derramar. Cuidado aí, né? Segura assim devagarzinho. Glória a Deus. Faz agora a sua oração em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Nesse momento nós podemos juntos agora, né? Já participar do sangue do Cordeiro em nome do Senhor Jesus. Então participe aí para a glória de Deus do sangue do Cordeiro em nome de Jesus. Graças a Deus. Alguém tem algo da paz do Senhor aí? Sheila? Não? Tem alguém aí algo da paz do Senhor? Ninguém tem mais José? Não? Vamos ficar de pé. Eu quero, irmãos, nessa oração, vamos apresentar a vida do Clóvis, né? Da missionária, porque eu estou tentando ligar para ele, não estou conseguindo falar. Nós não sabemos o que está acontecendo, amém? Então vamos estar orando e apresentar eles em nome de Jesus Cristo, amém? Apresente aí o rapaz, acho que é o rapaz que a Vânia falou ontem, né, que está com câncer. É o rapaz, Vânia? Está com câncer, né? Então vamos apresentar em nome de Jesus Cristo, aleluia. A missionária, amém? Vamos orar. A filha da nora da caseira da Espanha, ela tem que dar o começo de infarto dela. Mas ela tem que fazer aquele. Isso, aí, e como já fez, nós dois infartos, aí ela se vê preocupada, né? Glória a Deus. Amém? Então, depois escreve no papel ali, o nome, né? Deixa no papel que a gente vai estar orando aqui com a minha mãe à noite, para nós se lembrar e apresentar ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Oremos, toda a igreja orando. Amado Deus e eterno Pai, bendito Deus poderoso, eu quero te agradecer, Senhor. Meu Deus, por este momento especial, por esse dia lindo e maravilhoso, meu Pai. Ó Deus poderoso e santo, onde muitos hoje trabalharam, outros não trabalharam, Senhor. Muitas crianças, Pai, foram para a escola, meu Deus, eu sei que é difícil estar dentro de uma sala de aula, meu Pai. Deus tremendo e poderoso, livra, meu Pai, de acidente, livra
livra de bala perdida, meu Pai. Livra, Senhor, do homem mau, do homem violento. Deus poderoso e santo, nós sabemos, ó Pai, que os dias que nós vivemos são dias maus, Senhor. Mas nessa noite, Pai, nós clamamos, meu Deus, e clamamos por socorro. Ó poderoso Deus, vai de encontro, Pai, a essas pessoas que estão enfermas, Pai, aos cancerosos, meu Deus, essas pessoas, meu Deus, que estão, que é meu princípio de infarto, meu Senhor. Toca nessa noite, paralisa essa enfermidade, paralisa este mal, Senhor. Deus tremendo e poderoso, vai repreendendo agora a artrite, a dor, o cateterismo, Senhor da glória, nessa noite, o câncer. Queima neste momento, ó Pai, bendito Deus, poderoso, alcança lá o canceroso, alcança o preso, encarcerado, meu Pai, alcança o enfermo no hospital, celular, nessa noite, ó Pai, vai abençoando, Deus, vai dando a vitória através da oração, do clamor do teu povo, da tua igreja, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, manifesta o teu poder, a tua glória, meu Deus, porque no meio da multidão, o Senhor estava curando, estava libertando para a glória do teu nome, Pai. Ó poderoso Deus, quantos foram curados, meu Deus, porque clamou o nome do Senhor. Quantos, meu Deus, querido Santo, pela fé que o Senhor encontrou no coração, o Senhor manifestou o poder. Deus, nessa noite é diferente, ó Pai, manifesta o teu poder em nosso meio. Pessoas que entraram enfermas nessa noite, ó Pai, receba a cura, receba a libertação, receba o toque do Espírito Santo de Deus nessa noite. Derrama o teu poder, derrama o teu milagre, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e abençoa para a glória do teu santo nome. Senhor, nos leva em paz para o seu lar, visita a Cima Luz, meu Pai, nessa noite ela é missionária, toca na vida dela, Pai, cura, Senhor, em nome de Jesus. Alcança o Clóvis, meu Pai, alcança ali, Senhor, sua esposa, Senhora Elza, vai tocando agora, Deus, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, manifesta o teu poder, ó Pai, e dá vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Irmãos, é sério o negócio. Ore pelos irmãos que estão enfermos. Ore. Nós não sabemos, estamos aqui, nós não sabemos, mas ore para Deus curar, né? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Bata assim com as mãos. Que o amor de Deus, e a graça do Senhor Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, permaneça em cada coração, não somente hoje, mas para sempre. E todos digam: amém. Se Deus é por nós, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vencemos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Então, dê a paz para a irmã, dê a paz para o irmão. Está finalizado em nome do Senhor, né? Aquele que pegou ali o papelzinho, né? Traga o alimento. Quem não pegou, pega um papelzinho na parede ali e leve e traz o alimento depois, em nome de Jesus. Aleluia.